o Corinthians pode perder uma das suas maiores promessas. Memphis Depay virou motivo de preocupação nos bastidores, e Fernando Diniz já decidiu que mais jogadores estão fora dos seus planos. O clima nos corredores do clube está cada vez mais tenso, e uma reunião marcada para os próximos dias pode mudar muita coisa no timão. Nesse vídeo vou te mostrar por que Gui Negão chegou ao limite da paciência. Vou revelar a cobrança que o Corinthians fez envolvendo Memphis Depay, e também quem são os dois jogadores que praticamente receberam o aviso de que não fazem mais parte do projeto de Fernando Diniz. Mas existe um detalhe nessa história que pode causar uma nova crise interna, e é justamente isso que preocupa muita gente dentro do clube. A situação de Gui Negão virou prioridade nos bastidores. O atacante não está satisfeito, e o motivo é simples. Fernando Diniz ainda não deu nenhuma oportunidade para o jogador. Nenhuma, desde que assumiu o Corinthians. O que mais chama atenção é que estamos falando de um atleta que já despertou interesse de clubes do exterior. No passado recente, o Corinthians recebeu consultas milionárias pelo jogador. Mas hoje o cenário é completamente diferente. Sem jogar, sem sequência, sem vitrine, o valor de mercado naturalmente cai. E é exatamente isso que preocupa o staff do atleta. Por isso uma reunião importante deve acontecer nos próximos dias. O objetivo é entender de uma vez por todas qual será o futuro de Gui Negão. Permanecer, ser emprestado, ou ser vendido. O problema é que o Corinthians prefere negociar em definitivo. E aí começa o impasse. Porque os representantes do jogador querem garantias. Se ele não vai jogar, precisa sair. E aqui está a primeira grande bomba. Segundo informações dos bastidores, representantes de Gui Negão já trabalham com propostas concretas. Existem interessados dentro e fora do Brasil. Clubes monitoram a situação, e alguns acreditam que este é o momento ideal para tentar contratar o atacante. Mas existe um detalhe. O Corinthians corre contra o tempo, porque quanto mais tempo o jogador ficar sem atuar, menor tende a ser o valor de uma possível negociação. E isso pode representar um prejuízo enorme, principalmente para um clube que precisa equilibrar suas contas. Agora imagine o seguinte: o Corinthians investiu anos no desenvolvimento do atleta, recebeu sondagens milionárias, e agora pode acabar negociando por valores muito menores. É exatamente esse cenário que preocupa os bastidores. Mas calma. Porque o caso de Gui Negão não é o único problema. E o próximo assunto mostra que Fernando Diniz já começou a fazer suas escolhas. A informação que circula internamente é que dois jogadores estão praticamente fora dos planos da comissão técnica, o lateral Hugo e o zagueiro André Ramalho. Os dois não aparecem entre as prioridades para a sequência da temporada, e isso muda completamente o cenário, principalmente no caso de André Ramalho, porque estamos falando de um jogador que já foi considerado peça importante dentro do elenco. Em determinado momento, foi titular absoluto, recebeu elogios, teve prestígio, mas o futebol é dinâmico, e as avaliações mudam rapidamente. Agora a diretoria trabalha para encontrar alternativas. Uma saída, uma negociação, ou até mesmo uma transferência para outro clube brasileiro. Nos bastidores, o nome do Internacional voltou a ser citado, mas até agora não existe definição. Enquanto isso, o Corinthians continua reformulando o elenco, e cada saída abre espaço para novas chegadas. Só que existe um assunto ainda mais delicado, um assunto que envolve dinheiro, muito dinheiro, e que pode mexer diretamente com o planejamento do clube para os próximos anos. Chegamos ao caso Memphis Depay, e a situação está longe de ser simples. O Corinthians quer respostas, e quer respostas rápidas. Nos bastidores existe uma cobrança clara. O clube deseja saber exatamente quais são as exigências financeiras do camisa 10 para permanecer por mais tempo. Até agora existem muitas especulações, muitos rumores, muitas versões diferentes, mas a diretoria quer números reais, sem intermediários, sem interpretações, sem suposições. A preocupação é enorme, porque os valores que circulam assustam, e se forem confirmados, podem tornar uma renovação extremamente complicada. Por isso o Corinthians já definiu uma estratégia. Assim que o compromisso de Memphis com a seleção terminar, o clube pretende acelerar as conversas. A ideia é resolver tudo o mais rápido possível, porque ninguém quer arrastar essa novela até o fim da temporada. E aqui surge uma pergunta importante: vale a pena fazer um esforço gigantesco para manter Memphis? Ou o Corinthians precisa pensar primeiro na sua realidade financeira? Essa resposta pode definir parte do futuro do clube, e talvez seja uma das decisões mais importantes dos próximos meses. O que fica claro é que o Corinthians vive um momento decisivo. Gui Negão quer definição, Memphis gera dúvidas sobre o futuro. E Fernando Diniz já começou a desenhar o elenco que pretende utilizar. São três situações diferentes, mas que apontam para a mesma direção: mudanças, e mudanças importantes.
Na minha visão, o pior cenário para qualquer jogador é a indefinição, quando ninguém sabe se fica, quando ninguém sabe se joga, quando ninguém sabe qual será o próximo passo. E é exatamente isso que o Corinthians precisa resolver o quanto antes, porque enquanto as decisões não chegam, a pressão só aumenta. Agora eu quero saber a sua opinião. Você venderia Gui Negão? Tentaria renovar com Memphis Depay? E concorda com as decisões de Fernando Diniz? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se você gosta de notícias do Corinthians sem enrolação, se inscreva agora no Timão Atual, porque aqui você fica por dentro dos bastidores, das negociações e das informações que movimentam o Corinthians todos os dias. E atenção, nas próximas horas pode surgir uma atualização importante sobre a reunião envolvendo Gui Negão. E se isso acontecer, eu volto imediatamente aqui no canal para trazer todos os detalhes.